Olá, seja bem-vindo, dia 4 de novembro. Bom dia para você que nos acompanha, 9h09 da manhã. E a partir de agora você confere junto comigo as principais notícias aqui da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo a subsecretária de Igualdade e de Direitos Humanos, Gilaine Dias. Vamos conversar sobre o mês da consciência negra e assuntos da subsecretaria municipal. Seja muito bem-vinda, Gilaine. Bom dia a todos os telespectadores de Jacareí. É um prazer imenso estar aqui falando de novo de direitos humanos, de igualdade de pessoas. Isso é muito bacana. Gilaine, já fazem 11 meses, né, que essa secretaria está inativa. Como que tem sido um panorama aí das atividades? Tem sido efetivo, né? Um processo que a gente observou de perto aqui da Câmara Municipal, todo o processo de votação do projeto de lei. Como que tem sido esses trabalhos? Já faz 11 meses que eu estou à frente da subsecretaria, com uma equipe técnica muito responsável e competente, pessoas humanas mergulhadas em outras humanidades que precisam ser assistidas mais de perto. Nós começamos todo um processo de análise, implementação e implantação de processos nas 5 políticas públicas nas quais a gente está trabalhando diretamente, que é a igualdade, hoje, né, mês da igualdade racial, né, migrante, acessibilidade, mulheres vítimas de violência e comunidade LGBTQIA+. Então, muitas oportunidades de tratar cada vez melhor o cidadão jacareense dentro da sua particularidade. Perfeito. Falando um pouquinho sobre a subsecretaria, em conjunto vem também o Conselho Municipal, que a gente observou que teve aderência agora, né, no mês de outubro, mais ou menos, setembro, outubro. Queria que você comentasse como que foi esse processo de implementação, o Conselho que também estava no projeto de lei junto com a subsecretaria, né, como que tem sido as atividades, esse processo mesmo de chamar as pessoas para esse Conselho. É importante dizer, Isabela, que nós estamos aqui no Vale do Paraíba, uma região que tem 39 municípios, e Jacareí vem contemplando o 5º Conselho de Promoção da Igualdade Racial, onde a gente vai ter um olhar mais atento para esse grupo de pessoas que é a maioria da população e que precisa ter esse olhar, né? Atender todas as pessoas de forma igual dentro da sua especificidade, trabalhar cada vez mais esse entendimento da população, que a gente ainda precisa falar de equidade e falar de igualdade é discriminar, não é atender de forma igual à necessidade, porque nós somos diferentes. O Conselho ele começou os trabalhos agora em outubro, são cadeiras muito importantes. Quero frisar aqui minha alegria em trazer uma cadeira inédita aí para todos os conselhos, que é a cadeira das matrizes de religião matriz africana. Nós já tivemos 2 reuniões, é um processo ainda de construção. Nós estamos falando bastante desse processo do regimento, esse entendimento de cada conselheiro da sua responsabilidade de somar mesmo poder público e sociedade civil da pauta que é tão importante, né? Nós somos aí 57% da população brasileira, segundo o IBGE, e a cada 23 minutos um homem negro é morto. Então, é importante a gente estar olhando alguns dados, né? Quando você pensa que uma pessoa negra pode ser cinco vezes... Desculpa, vamos lá. Quando a gente fala de população negra, 5 vezes é maior a possibilidade de um homem negro ser analfabeto. Falei dessa questão do índice. 40% da população negra que se mora aqui na região urbana não tem esgoto. 50% da população não tem acesso à internet. Enfim, são dados ainda que nos assustam, dados que mostram escancaradamente a nossa desigualdade. Então, trazer o conselho, trazer o que a população clama é muito importante mesmo. Hoje, antes da gente falar um pouquinho mais sobre o conselho, é importante a gente explicar alguns conceitos, né? Quando você fala sobre a diferença de igualdade e equidade, quais que são essas diferenças que são trabalhadas dentro da subsecretaria? Hoje a subsecretaria tem a política de igualdade racial. Nós estamos aí com 8 ações afirmativas. Quando a gente fala de igualdade, a gente está falando de tratar todas as pessoas de forma igual. E nós vamos tratar todas as pessoas de forma igual. A Constituição nos diz dos nossos direitos e dos nossos deveres. Isso é igual para todo mundo. Mas quando a gente traz para as minorias, que são as políticas públicas às quais a subsecretaria trabalha, é preciso entender a importância de ir na necessidade desse grupo. Quando a gente fala da população negra em especial,
nós estamos falando aí de mais de 300 anos de reparação. Se a gente tratar essa população que foi marginalizada desde 1888, quando nós fomos libertos desse processo de escravidão, nós não vamos conseguir avançar. Quando eu digo para você que 50% da população negra não tem acesso à internet, ou que 40% da população negra que mora na zona urbana não tem esgoto, será que dá para a gente tratar igual? Não tem que realmente entender e trabalhar de forma... trazer a equidade, trazer esse processo de reparação para que a gente possa caminhar junto e para que um momento a gente não precise mais, né? Eu sonho que os meus sobrinhos e as crianças que estão nascendo hoje consigam olhar umas para as outras de forma igual. Mas ainda não é possível. Ainda não é possível. A gente verifica aí, no mês da consciência negra, quantos ataques racistas a gente está sofrendo, o quanto as pessoas ainda entendem e sentem que podem ofender a outra pessoa só pela cor da pele. Perfeito. Gi, falando agora especificamente sobre o Conselho, são 14 cadeiras? São 14 cadeiras, 7 do Poder Público e 7 Sociedade Civil. Ótimo. O Conselho ele é consultivo, né? Isso. Ali na prática, como que isso funciona dentro das ações do Conselho? Os conselhos, o Conselho ele está nesse processo de formação e ele tem essa responsabilidade de apontar as demandas, o que é preciso estar trabalhando na sociedade dentro do município de Jacareí, para que a gente construa uma sociedade mais igualitária. Então, os indicadores, o que a população precisa, onde a gente precisa atuar mais. Ele é um grande parceiro da subsecretaria, o Conselho, né? Quando a gente fala de consultivo, dá uma impressão de que pode menos. Eu acho que pode tanto quanto, porque eu acredito muito na soma. Nunca se tem um olhar unilateral, porque se a gente faz um processo sem ouvir a sociedade civil, um processo sem ouvir a população, ela não entende, ela não traz esse pertencimento. Então, quando a gente traz um conselho e fala, vamos construir política pública de forma coletiva, todo mundo vai se apropriar. Ótimo. A gente já volta para conversar um pouquinho mais sobre outros projetos da subsecretaria, Gilane. Peço licença rapidinho. Olha só, a Lei Estadual 16.758 obriga a informação sobre cor ou identificação racial em todos os cadastros do Estado de São Paulo. Em Jacareí, a Prefeitura Municipal está desenvolvendo o programa Quesito Raça, Cor e Etnia, que prevê mapear grupos étnicos no município e difundir ainda mais essa legislação. Atualmente, com qual raça e etnia você se identifica? Não só atualmente, como sempre, eu me identifico como preto, né? Tenho descendentes tanto indígenas quanto negros, mas me identifico mais como preto. No Brasil, a gente tem muita raça, muitas pessoas que são mistura disso, né? E as pessoas identificam, às vezes, minha cor, que não sou tão negra e não sou tão branca, que para branco eu sou negra e para negra eu sou branco, a gente fica meio no meio, mas eu me identifico realmente como negra. Qual é a cor que você se identifica ou raça? Eu sou branco. Qual é a sua cor? Essa é a pergunta do projeto municipal que prevê aprimorar o reconhecimento étnico e realizar um mapeamento de raças em Jacareí. O projeto Quesito Raça, Cor e Etnia é desenvolvido pela Prefeitura Municipal por meio da Subsecretaria de Igualdade e de Direitos Humanos e tem como objetivo mapear grupos étnicos para melhorar a aplicação de políticas públicas. A gente só combate a desigualdade tendo informações corretas. E essa é uma forma de combater a desigualdade. Não dá para tratar igual, nós somos diferentes. Então, a gente está aplicando aqui o princípio da equidade. O programa prevê aprimorar a Lei Estadual 16.758 de 2018, que torna obrigatória a informação sobre cor ou identidade racial em todos os cadastros, bancos de dados e registros de informações públicos e privados no estado de São Paulo. Ao todo, serão mais de 300 servidores alcançados pela qualificação em órgãos como o CadÚnico.
É importante dizer que ela já é aplicada. O que a gente está fazendo agora? A gente está qualificando os servidores que colhem essa informação para que eles fiquem tranquilos na pergunta e para que o munícipe entenda a importância disso. Então, a gente lança, junto com esse material novo, uma qualificação para os servidores e veste os serviços de porta aberta, que são assistência, saúde, educação e administração, com a campanha do Quesito Raça Cor no município de Jacareí. O preenchimento de informações é baseado no IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que utiliza 5 categorias na pesquisa sobre a população brasileira: cor branca, cor preta, cor parda, cor amarela e etnia indígena, sendo que, segundo o Instituto, o termo cor no país é mais do que a cor da pele e conta com a textura do cabelo, o formato de nariz e lábios, além de traços culturais. As categorias classificam os grupos populacionais por suas origens étnico-raciais: brasileiros descendentes de europeus, brancos, de africanos, pretos, de orientais, amarelos, dos povos originários indígenas ou da mistura de 2 ou mais desses grupos, os pardos. Além disso, o IBGE institui a categoria negra, que é composta pela somatória entre indivíduos que se autodeclaram pretos ou pardos. Para identificarmos onde estão, onde moram, em que bairros estão, para a gente ter políticas compensatórias indispensáveis, seja através de sistema de cotas, seja através de maior investimento nas áreas onde tem a maior concentração da população, que historicamente nesse país viveu à margem do desenvolvimento, do progresso e de tudo que o país pôde propiciar aos brasileiros. É possível ter acesso ao guia de orientações do programa por meio do site da Prefeitura. Basta acessar jacareí.sp.gov.br e na aba de pesquisa digitar Quesito Raça, Cor e Etnia. A cartilha oferece acesso às leis, às diferenças de termos raciais e à reflexão sobre o racismo. A gente volta a falar agora com a Gilane Dias, que é subsecretária de Igualdade e de Direitos Humanos. Estamos conversando justamente sobre isso, sobre a questão de igualdade e equidade racial. Lembrando que você aí de casa pode estar participando da nossa conversa, mandando sua dúvida ou comentário por meio das nossas redes sociais, onde nós estamos ao vivo, tanto no Facebook quanto no YouTube. É só pesquisar TV Câmara Jacareí e participar junto aqui com a gente na nossa conversa. Gi, justamente sobre esse programa, Quesito Raça, Cor e Etnia, qual que é a importância em vias públicas desse autorreconhecimento, desse mapeamento mesmo racial para a cidade? O reconhecimento da população jacariense, como que a gente precisa usar o dinheiro público, aonde estão essas pessoas, de quem são essas pessoas, de que forma a gente vai cuidar, enquanto município, de cada uma delas. É importante deixar as pessoas tranquilas quando a gente fala de indicadores, são esses dados, são essas estatísticas que a gente consegue trazer verbas e aplicar melhor o recurso público. Isso é responsabilidade fiscal, isso é responsabilidade financeira, isso é responsabilidade com dinheiro público. E é muito importante também citar essa que é baseada numa lei estadual, Gi? Não falar somente sobre o município, que isso tem também um embasamento que é trabalhado no Brasil inteiro. Isso, a lei estadual é de 2018, mas é importante dizer que existe uma lei no estado de São Paulo desde 1990, quando a gente traz o quesito raça, cor e etnia para a saúde em especial. A gente fala tanto no processo de usar melhor o recurso público, quando a gente traz o quesito raça, cor e etnia. Falando no mês da consciência negra e falando da população negra, a gente pode trazer a promoção. Nós, nesse mês, estamos implantando saúde da população negra. Então, ter esses indicadores é de suma importância, porque a gente vai entender onde estão os homens e as mulheres do município, quais as campanhas que a gente faz antecipadamente, porque o município trabalha hipertensão, mês da mulher, diabético. A população negra é afeita de algumas doenças, então é importante mapeá-las e fazer o processo de promoção e prevenção. Então, é importantíssimo ter essas informações. Para além disso, existe uma qualificação dos profissionais que atendem essas pessoas, Como que tem sido essa qualificação? Nós fizemos para todos os serviços de porta aberta, Vocês falaram ali na reportagem, para
para administração, para assistência, para saúde, e a gente também vai concluir com a educação. É importante dizer isso. Nós somos muito bem recebidos e não foi surpresa o quanto a gente ainda não sabe da nossa história, a história do povo afro-brasileiro indígena e por que a gente há um desconforto na ponta em perguntar, né? Quando a gente não entende quem nós somos, de onde nós viemos, ainda é muito polêmico perguntar qual que é a sua cor, quem são os seus ancestrais, quem é a sua família, né? Porque tem toda uma bagagem histórica. Então, a gente diz por que a gente precisa perguntar, porque isso é uma política pública e a importância disso para o município, para que a gente possa caminhar. Perfeito. A gente já volta para conversar um pouquinho mais sobre outros trabalhos com outras comunidades, Gilane. Peço licença rapidinho. Olha só, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Vigilância de Zoonoses, vai realizar a aplicação da vacina antirrábica em cães e gatos neste fim de semana. No sábado, os moradores de Jacareí podem levar seus pets das 9 da manhã até o meio-dia na Escola MF Maria Regina Cachuté, localizada na Avenida Nilo Davi, número 65, no Parque Imperial. Já no domingo, no mesmo horário, a imunização será feita no Parque da Cidade, que fica na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, número 489, no centro. A vacina antirrábica será aplicada de graça, sem necessidade de agendamento. Para receber a vacina, o pet precisa ter mais de 4 meses, estar saudável e, se possível, o dono deve apresentar a carteira de vacinação do animal. Os gatos devem estar em caixa de transporte e os cães com coleira e guia. E amanhã acontece mais uma edição da campanha Doa Jacareí. E quem nos traz mais informações é o repórter Rodrigo Cabral. Bom dia, Rodrigo. Quais são as informações, por favor? Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. E olha só, hein? A campanha do Doa Jacareí do mês de novembro será realizada no próximo sábado, dia 5. Essa campanha que é uma parceria com o Banco de Sangue de São José dos Campos. Então, se você quer fazer a sua doação, é só comparecer ao Centro de Imagem a partir das 7 horas da manhã. Lembrando que o Centro de Imagens fica localizado na Praça Luiz de Araújo Máximo, número 50, no Jardim Paraíba. No local serão distribuídas 140 senhas por ordem de chegada. Alguns requisitos são muito importantes para você poder fazer a sua doação, sendo eles ter entre 16 e 69 anos, menores de 18 anos devem estar acompanhados com pais ou responsáveis, pesar no mínimo 50 quilos, levar um documento oficial com foto e ter dormido no mínimo 6 horas. Algumas outras informações você encontra no site da Prefeitura aqui de Jacareí. Voltamos ao estúdio. É isso aí, então quem estiver dentro dos requisitos fazer esse bem para vários moradores de Jacareí e região e agora pertinho aqui na nossa cidade. Muito obrigada, Rodrigo, pelas informações. E alunos da Rede Municipal de Ensino participaram de um dia de vivência no campo junto aos atletas do Jacareí Rugby. O evento trabalhou os principais valores do esporte e trouxe um ar de descontração para a rotina agitada dos jogadores. Realizado pela Prefeitura de Jacareí em parceria com o Jacareí Rugby, o evento Vem Pro Rugby levou as crianças da Rede Municipal de Ensino para um dia de vivência no campo, junto com atletas da modalidade. Ainda este ano, teremos outras 2 edições do evento, sendo uma em outubro e outra em novembro. Nós temos essa iniciativa de fazer com que as pessoas tenham mais vivência da modalidade. Daí surgiu uma parceria com a Prefeitura, de estar dentro do ensino integral, da gente formatar um projeto para que eles possam conhecer um pouquinho mais do esporte, que é muito conhecido aqui em Jacareí. A gente já tem alguns exemplos como alguns jogadores que já chegaram até na seleção brasileira por meio de eventos como esse, que conheceram o esporte na escola por meio de clínicas que a gente levou só como demonstração e assim eles se interessaram, chegaram no clube e assim a gente foi moldando até que eles chegassem no objetivo principal, que é o ficar. A presença das crianças no local de treinamento do Jacarés traz para os atletas um respiro entre a preparação para os torneios disputados, promovendo um ar de leveza e descontração no ambiente. Desde que eu comecei no rugby, eu trabalho com as categorias infantis, já trabalhei com juvenil também, mas o que eu mais gosto, que eu me divirto, na verdade, o meu trabalho é a minha diversão, então
como se fosse um hobby eu ir pro treino, me divertir, eu fico parecendo uma criança barbada no meio dos pequenininhos brincando de rugby com eles. Para quem acompanha os alunos no dia a dia, a experiência em campo agrega no processo de formação e também na construção de valores, que são trabalhados tanto em sala de aula como no campo. Para eles, assim, vir para um local que até então eles só ouviam falar como que funcionava, como que era, então isso é muito importante. Eu penso que na questão da educação, tudo aquilo que você passa, ele tem que fazer um sentido para a criança. Aquilo que é ensinado tem que fazer um sentido. Então a oficina de rugby, ela proporciona isso. Você passar lá para a criança toda a parte teórica, de tudo como funciona, e você trazer isso para a prática, para a realidade delas. Já para quem vivencia na prática, ter a oportunidade de treinar em um local diferente do habitual é sempre uma oportunidade especial. É uma experiência bem legal. É muito boa também, diferente. Achei legal. O treinamento é formado por 5 estações, onde os alunos exploram seus sentidos e trabalham a parte motora e disciplinar. Essas estações ilustram os principais valores do rugby, os chamados DRIPs. Quem vai nos explicar melhor o significado é o Felipe. A primeira letra é D, de disciplina, R de respeito e de integridade, P de paixão e a solidariedade. O projeto tem como meta trabalhar a ideia de que todos fazem parte de uma grande família e também captar novos atletas. Esses que já estão se preparando e ensaiando para os próximos desafios. 1, 2, 3 e já! Que fofura, futuros atletas aqui da nossa cidade. Parabéns pelo Jacareí Rugby e também pela equipe da educação da secretaria. A gente volta a conversar agora com a Gilane Dias, que é subsecretária de Igualdade e de Direitos Humanos, e estamos conversando um pouquinho sobre os trabalhos da subsecretaria municipal. Lembrando que você aí de casa pode estar participando da nossa conversa, mandando sua dúvida ou comentário por meio das nossas redes sociais, onde nós estamos ao vivo. Gilane, para além da questão racial, existem também a questão dos direitos humanos, né? E isso engloba muita coisa, né? Como que tem sido atividades com outras comunidades que também envolvem essa questão dos direitos humanos? A subsecretaria pauta também acessibilidade, imigrante, mulheres vítimas de violência e comunidade LGBTQIA+, né? A gente falou um pouquinho da questão da comunidade negra e dos trabalhos que a gente vem feito, e especialmente muitas entregas acontecem esse mês, mas a gente tem que olhar todas as áreas, pessoas, seu direito de ir e vir, as garantias de direito, o respeito e as políticas públicas das quais todos esses grupos precisam, né? Todas as pessoas precisam ser assistidas dentro das suas necessidades e ter aí a sua dignidade. E é muito interessante, né, Gilane, como uma coisa vai estando dentro da outra, né? Então, por exemplo, uma pessoa negra pode fazer parte da comunidade LGBTQIA+, ou uma mulher dentro da comunidade LGBTQIA+, tem a questão da acessibilidade também, PCDs. É muito interessante o quanto tem que ser uma rede mesmo, né? Sim. A gente tem um trabalho que a gente ainda precisa avançar muito, né? São processos de implementação e de implantação no município, né? As demandas, elas são urgentes, esse avião está sendo ajustado em voo, mas a gente tem trabalhado bastante com acessibilidade, junto às outras secretarias, né, porque a subsecretaria é uma secretaria meio de articulação. Então, quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando do planejamento que constrói o projeto, a gente está falando da mobilidade que tem em todos esses processos, nós estamos falando da infraestrutura, nós estamos falando do meio ambiente, nós estamos falando da saúde, nós estamos falando da educação. Então, perpassa todas essas secretarias para articulação. Em especial, a gente falando de acessibilidade, a gente está num processo junto com a administração de estudo mesmo da lei, né? Nós vamos conversar aí junto com a administração, conversar com os servidores, nós sabemos quantos são, onde eles estão e entender cada vez mais quais são as necessidades, de que forma eles estão atendidos, o que a gente precisa aprimorar. Então, a gente tem feito esses estudos. Eu tenho tido a oportunidade de verificar alguns projetos antes, tenho tido a oportunidade de ir a algumas obras antes para cada vez mais entender quanto a gente precisa evoluir em acessibilidade para que esses iguais, que têm necessidade diferente, tenham a oportunidade de ir e vir de forma digna, sem tanta dificuldade. Que é outro processo também de infraestrutura da própria cidade, né, Gilane? Falando um pouquinho sobre a questão de igualdade de gênero, existe também o trabalho com a Patrulha Maria da Penha, né? Que envolve a questão da Lei Maria da Penha. Como que tem sido isso, essa capacitação?
Sim, nós fizemos agora recentemente, no mês de agosto, nós qualificamos aí cerca de 250 servidores da Guarda Municipal, porque a Guarda tem como princípio, como prioridade, atender todas as pessoas de acordo com os direitos humanos. Né? Então, a gente qualificou todos os servidores para falar da Lei Maria da Penha, uma parceria grande com a Secretaria de Segurança, com a Procuradoria, que gentilmente nos qualificou, e a gente falou com todas essas pessoas para que a gente entenda, né? Quando a gente fala de mulher, ou quando a gente fala de feminicídio a nível de Brasil, em média 3 mulheres são assassinadas no Brasil por dia. A cada 7 horas uma mulher sofre, tem um feminicídio acontecendo. O município atendeu aí cerca de 1.600, 1.700 atendimentos esse ano. O número deve estar maior, que a gente ainda vai fechar. É importante dizer que existe um programa no município que tem esse olhar, que toda mulher vítima de violência doméstica e familiar é só ligar no 153. Tem um programa específico para atender essa mulher. Precisa ser só no Família Segura? Não. Os serviços de portas abertas estão preparados para atendê-las. O que são os serviços de portas abertas? O postinho da sua comunidade, o seu médico, a enfermeira, o seu psicólogo. Ele pode fazer esse encaminhamento direto. Às vezes, quando a gente fala de violação de direitos, e aí o técnico vai fazer essa análise, às vezes são mais direitos violados, além da violência doméstica, que já é muita coisa, mas às vezes é uma família desestruturada e tem outras necessidades, às vezes não vai para o Família Segura, vai direto para um outro serviço de assistência que se chama CREAS. Mas esta mulher, esta pessoa que você conhece, que está do seu lado, que está sofrendo violência, ela pode ser atendida. Tanto no Família Segura, que é serviço de porta aberta, pode ser atendida no 153, que é através da Patrulha Maria da Penha, como pode ser atendido no serviço de porta aberta aí próximo da sua casa. Ótimo. Nós temos como atender, como assistir e como orientar essa mulher. Então, em caso de violência contra a mulher, diz que 153 aqui, né? Isso. Em caso de urgência, mas para amparo, Família Segura ou algum postinho ali que está perto da sua casa, certo, Edilene? Correto. É importante dizer que entre briga de marido e mulher a gente mete a colher, sim, porque essa pessoa pode estar correndo risco de vida. Então, ajudem. A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre outros projetos, Juliane. Peço licença. Nós vamos por um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a nossa cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber detalhes da eleição da mesa diretora. A gente volta daqui a pouco. Essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente no Destaque volta daqui a pouco, até já.
Estamos de volta, 9h40 da manhã, e a gente começa conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na 36ª sessão ordinária. A gente começa com o vereador Abner, do PSDB, que comentou o projeto de lei que vai homenagear a ex-primeira-dama Delma Assad com o prêmio Herbert de Souza, por conta dos seus serviços prestados à cidade há mais de 50 anos por meio da entidade Jacareí Ampara Menores, a JAM. Confira. Quando a gente fala da Delma, a gente fala de uma mulher muito dedicada, são 53 anos, desde quando o falecido Malek Assad foi prefeito. A Delma, um ano após a posse do Malek, ela fundou a JAM. Então são 53 anos de dedicação, né? A Delma hoje com 77 anos, então praticamente a maior parte da vida dela se dedicou à frente dos trabalhos da JAM. Então a Delma é uma dama da nossa sociedade, uma dama da nossa cidade, é uma mulher guerreira, batalhadora, inteligente. E o vereador Paulinho do Spot, do PSD, também falou sobre esta láurea que será concedida a Delma Assad. O parlamentar lembrou da época em que trabalhou na JAM. Veja como foi. Fico muito feliz, porque a Delma é uma pessoa muito querida pela cidade inteira. Eu tive a felicidade de estar com ela lá por 4 anos, quando eu fui guardiã mirim. Hoje já estou nessa casa há 10 anos, né? Estou no meu 3º mandato. E tudo isso aí é fruto do que eu aprendi lá atrás. Aprendi a respeitar, a ser educado. E tudo isso aí nós aprendemos lá na JAM, junto com a Delma. Então, fiquei muito feliz. Mas sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você pode conferir tudo isso no site da Câmara. Basta acessar jacareí.sp.leg.br e ficar por dentro dos trabalhos legislativos da nossa cidade. Agora a gente volta a conversar com a Gilane Dias, que é subsecretária de Igualdade e de Direitos Humanos. Estamos conversando um pouquinho sobre a questão do novembro, que vai falar um pouquinho sobre a cultura negra e também, claro, sobre os trabalhos da subsecretaria. Gilane, quando surgiu o projeto de lei que vinha junto com a subsecretaria e também o Conselho de Igualdade Racial, foi até um tanto polêmico, né, nessa questão de votação. Passado aí 11 meses, como que você observa o acolhimento do público, tanto da questão executiva, legislativa, mas dos munícipes também? Eu observo esse entendimento da importância de ter direitos humanos, né, no município, o quanto é importante a gente ter esse olhar para a política pública. Né, para esses serviços que precisam ser ofertados para a população na sua integralidade. Nós não somos a subsecretaria de serviços de porta aberta, mas as portas estão abertas para todo mundo que precisar e a gente tem recebido a população também. Quando a gente fala do legislativo, eu estou muito confiante que cada vez mais eu tenho esse entendimento e a percepção de quanto o Legislativo quer somar junto à subsecretaria, afinal de contas foi um projeto aprovado por eles, né? Se não fosse a aprovação deles, a gente não estaria lá. É uma propositura ousada e importante do prefeito, mas aprovado pelo Legislativo. De novo, um coletivo que entende a necessidade para o município. Mas tem caminhado, a gente tem conversado bastante a respeito de projetos, de oportunidades, de política pública. Eu já tive a oportunidade de atender os vereadores algumas vezes na subsecretaria e foi muito prazeroso o papo, porque alguns temas ainda para eles há algumas dúvidas, há algum não entendimento ou ajustes a serem feitos, né? É importante falar disso. É mais do que uma rampa, é mais do que uma medida adequada, é mais do que a oferta de um serviço, é o entendimento de política pública na ponta para o ser humano na sua integralidade. Ótimo, Gi. Falando um pouquinho sobre essas políticas públicas, outro meio também que vocês têm realizado é sobre as rodas de conversa, né? Vocês realizaram ali rodas de conversa da comunidade LGBTQIA+. Como que foi a aderência da população? Tiveram outras pessoas de fora que também estiveram presentes, né? Como que foi essas rodas de conversa? Nós tivemos 2 rodas de conversa, a gente retoma a partir de 2023, porque quando a gente fala de política pública da comunidade LGBTIA+, LGBTQI+, é importante dizer que o município é vanguardista no atendimento, a Casa do Abraço, onde trabalha
processo mesmo da saúde, né? Tem esse trabalho todo com a população mais vulnerável, questão da saúde, e isso há mais de 20 anos. Mas a gente está falando de novo de política pública, olhar o ser humano na sua integralidade. E eu acredito muito no diálogo, eu acredito muito nessa construção. Então, trazer as rodas de conversa da comunidade é entender quais são as necessidades. São muitas. Muitas. A gente tem certeza de quanta coisa a gente precisa avançar, mas a gente está conversando para entender onde a gente começa. A gente já entende que a saúde tem um trabalho vanguardista e avançado, mas é preciso ter esse outro olhar. É com a educação? É com o empreendedorismo? Né? É com a saúde mental? Então, a gente tem feito esse trabalho com eles, essa escuta qualificada. Eu digo que um dos maiores ativos, 2 ativos que a gente tem nas mãos, a gente precisa usar mais, é ouvir, né? Ouvir de fato o ser humano e dar a informação correta. Isso é uma obrigação do serviço público. Dizer à pessoa onde de fato ela tem que ir e o que ela precisa fazer. Então a gente está ouvindo a população para que a gente possa atendê-los na sua integralidade. Esse primeiro ano a gente pode dizer a importância dessa ouvidoria, né, Gilane? Dessa escuta ativa nesse primeiro ano de subsecretaria, que é algo novo até na região, certo? Eu falei para você, são 39 municípios e até o mês de setembro o único órgão instituído para falar de direitos humanos, né, dessa importância, mas que ainda é novo no formato da região também. Perfeito. A gente já volta para falar sobre os projetos futuros, Gilane. Peço licença rapidinho. A Fundação Cultural de Jacareí lançou um novo edital de muralismo. Serão selecionadas até 20 propostas com um prêmio de R$ 2.000 para cada. As propostas selecionadas irão compor o mural Em Busca da Liberdade, narrativas visuais afro-urbanas. O projeto tem como temática a busca de liberdade dos povos escravizados na cidade, sua luta, resistência e memória. As inscrições seguem abertas até o dia 6 de novembro, e podem ser realizadas de maneira online por meio do link disponível no site da autarquia. É só acessar fundacãocultural.com.br. Maiores esclarecimentos ou dúvidas devem ser enviados por e-mail para o contato diretoria-de-cultura@culturajacareí.sp.gov.br. E em eleição interna, a Câmara Municipal de Jacareí decidiu qual será a composição da mesa diretora para o biênio de 2023 e 2024. Veja detalhes na reportagem. A cada 2 anos, a Câmara Municipal decide quem vai liderar o Legislativo de Jacareí, compondo a mesa diretora nos cargos de presidente e primeiro e segundo secretários. Na eleição interna deste ano, o vereador Abner, do PSDB, foi eleito pela Casa com 10 votos favoráveis. Esta é a segunda vez que o parlamentar ocupa a cadeira de presidente. A primeira ocorreu no biênio 2019-2020. Nesta nova oportunidade, o presidente eleito disse que pretende zelar pela economia nos gastos da Câmara Municipal. Então eu venho com essa ideia novamente de administrar essa casa pensando na economia do dinheiro público, né, de tudo que é público, pensando em trazer para essa casa atuar bastante na questão da tecnologia, né, para que tudo que possa ser feito aqui chegue mais rápido à população e a casa continue aberta, sendo uma casa democrática, recebendo as pessoas, seja qual for o credo, seja qual for os ideais políticos, aqui a gente vai continuar sempre aberto, recebendo a população para acolher as suas demandas. Também foram eleitos os vereadores Sônia Patas, da Amizade, do PL, e Paulinho do Esporte, do PSD, para os cargos de primeiro e segundo secretários da mesa diretora. A vice-presidência ficou com a vereadora Maria Amélia, do PSDB, que considerou importante a representatividade feminina na presidência. É muito bacana a gente estar nessa casa, obviamente no protagonismo da mulher, né? Eu acho que é importante esse momento também, para mim e para as mulheres de Jacareí, para que essa bancada possa estar fortalecida pelas mulheres, né? E bem representada também aqui na Câmara de Jacareí. Me sinto feliz por poder fazer essa representação e espero desempenhar
bem, né, esse trabalho, que a gente sabe que fica um pouquinho em stand-by, mas no que for necessário a gente estará aí junto. O vereador Paulinho dos Condutores, que presidiu a Casa Legislativa nos últimos 2 anos, se despede da presidência. Paulinho ressalta que foi um período de desafios e se diz orgulhoso pelo trabalho realizado. Eu saio com a sensação de dever cumprido, né? Falta mais alguns dias ainda para a gente entregar, mas a alegria é muito grande, né? Pelo trabalho que a gente exerceu, né? Uma das coisas que a gente fez aqui é a reforma administrativa, de atender todos os trabalhadores aqui da casa, que há muito tempo esperava por isso, né? A gente conseguiu fazer essa reforma, a gente conseguiu dar uma reestruturada em muitas áreas aqui da Câmara Municipal. Eu acho que foi importante nessa passagem por aqui. Eu desejo uma boa sorte, né, para o nosso companheiro o Abner está assumindo, que já foi presidente dessa casa, que tem toda uma responsabilidade e de estar conduzindo essa casa. A gente procurou trabalhar na maior democracia possível, né, atendendo todos os vereadores. Eu acho que o Abner também vai nesse pensamento, né, eu acho que aqui não tem oposição ou situação, aqui tem vereadores que foi eleito para o povo e tem que trabalhar dessa maneira, respeitando cada vereador, respeitando os trabalhadores dessa casa, que eu acho que esse é importante. Então, a partir de janeiro, uma nova mesa diretora na nossa Câmara Municipal. E a Prefeitura de Jacareí fechou recentemente a programação completa com a lista de palestrantes e painelistas que estarão presentes no Fórum de Desenvolvimento Econômico, o FDE 2022, a ser realizado no dia 10 de novembro, das 9 da manhã até as 9 horas da noite, no Complexo Educacional Paulo Freire. O objetivo do encontro é reunir a comunidade empresarial da cidade e também da região, entidades representativas, sociedade civil organizada e instituições de ensino para discutir e apresentar como estamos construindo uma cidade economicamente mais forte e atraente aos investimentos. O público interessado em participar deve fazer a inscrição por meio do site jacareí.sp.gov.br/fórum, onde é possível acompanhar toda a programação. E primeiro fim de semana de novembro já está rolando muita coisa legal na cidade. Se liga! Novembro é o mês da consciência negra e por isso já tem atração especial para essa sexta-feira. Se liga! E hoje às 5 horas da tarde, no Pátio dos Trilhos, acontece a performance 1000 litros de preto, que é uma crítica à violência do Estado. Vale muito a pena você passar por lá e acompanhar. No sábado temos 2 atrações. A primeira delas é o Teatro O Cavaco e sua pulga adestrada, da Caravana Tapioca e do Circuito de São Paulo. O espetáculo conta a história do cavaco, que é um adestrador de pulgas. A apresentação acontece às 4 da tarde no Parque da Cidade. Já no período da noite acontece o show Poesia versus Música com Demétrio Mussi. A apresentação acontece às 19 horas no Jardim Pedra Mar. É só o primeiro final de semana de novembro e já está acontecendo um monte de coisa da hora aqui na cidade. Eu te espero na próxima semana com mais uma edição do Se Liga. Ah, bati o Felipe. É isso aí, tem muita coisa boa na cidade, já começando por hoje, com teatro ali no Pátio dos Trilhos. Então é só também ficar por dentro da agenda, só acessar o site da Fundação Cultural, fundacãocultural.com.br e participar de toda essa cultura da nossa cidade. A gente volta a conversar com a Gilane Dias, que é subsecretária de Igualdade e de Direitos Humanos. Gilane, nossa conversa está chegando ao fim, mas antes queria que você comentasse sobre os projetos futuros, a agenda, como a gente acabou de assistir ali com o Edu falando. Falando da agenda, a Fundação Cultural também é um parceiro da subsecretaria e tem muita novidade. Eu vou deixar para o presidente da Fundação Cultural contar para todo mundo as novidades bonitas, pretas, integradas no mês da consciência negra. Procurem, acessem o site da Fundação Cultural e vamos apreciar. Aproveitando e falando que o espetáculo de hoje, 1000 litros de preto, é incrível e imperdível. Mas a agenda está bem bonita também. Estou muito feliz com essa articulação do mês da consciência negra. Falando da consciência negra, do mês da consciência negra, da política de igualdade, nós temos 8 ações afirmativas que estão sendo entregues e eu tenho muito a agradecer para vocês da TV Câmara que acompanharam uma delas e que a gente vai fazer outra entrega. Nós começamos no dia 13 de maio a implantação do projeto piloto da 10.639 e 11.645, o estudo da história afro-brasileira indígena, o estudo da nossa história, a história dos afro-brasileiros indígenas, na Escola Adélia Rossi. Fizemos a entrega de 64 títulos de livros, qualificamos os professores,
Agora, na FLIS, tivemos a oportunidade de ver esses projetos construídos pelas crianças. Eles têm uma mostra pedagógica linda lá com a comunidade no dia 24 de novembro e a gente abastece as bibliotecas. É importante falar que não são projetos, são ações entregues na ponta. Então, cada serviço e cada compromisso dito para a sociedade e para a população jacareí está sendo cumprida. É importante dizer isso. O município fez a implantação agora já em março de 2021, de cotas de estagiários negros. Importante dizer isso, falando de equidade, de oportunidade, de pessoas crescerem, de serem valorizadas, não pela cor da sua pele, mas pelo seu intelecto, enfim. A gente faz esse trabalho agora junto com a Fundação. No dia 20, Dia da Consciência Negra, nós temos aí o primeiro campeonato de judô do Sensei Paulo Graça, trazendo esse homem preto empoderado, que teve uma vida dedicada à população. Já tem 250 cotocos inscritos, gente. Vai ser demais esse campeonato. Então, também é uma ação junto à subsecretaria. Bastante coisa para acontecer ainda nesse mês. Qualificação de 1.700 professores da Lei 10.639/1145. Temos um fórum, eu espero voltar aqui para falar com vocês, mas aproveito para convidar toda a população. No dia 2 de dezembro, o primeiro Fórum Regional de Direitos Humanos. As nossas entregas, o trabalho, esse compromisso e cada vez mais esse entendimento do trabalho importante que a subsecretaria tem no município. Gilane, para acompanhar todo esse trabalho, ou quem quiser tirar alguma dúvida com você, quais são os contatos para os munícipes? Nós temos o e-mail direitoshumanos@jacareí.sp.gov.br. Podem também estar ligando no 3955-9151, tá? Só ligar que a gente vai atender. Estamos no segundo andar, né? Já é a primeira porta ali, escancarada, para quem quiser bater um papo na Subsecretaria de Igualdade e Direitos Humanos. Ótimo, Gilane. Muito obrigada pela sua presença. A gente aqui também estamos de portas abertas para receber você e trazer todas as atualizações sobre a subsecretaria. Obrigada, muito obrigada. Bom final de semana para todo mundo e vamos aproveitar a agenda cultural do final de semana. Tá aí o recado. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as nossas reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. Se cuide, até mais. Boa sexta-feira.